Olá, pessoal! Então, essa semana que a gente vai trabalhar sobre as leis de Newton, né? Então, o tema da aula é Forças e Leis de Newton. Eu reservei para falar de leis de Newton pelo menos 3 aulas, tá? Três videoaulas. Então, essa aqui que é a maior eu dividi em 2 partes. E aí amanhã eu posto a outra para vocês. Até sexta-feira, em quinta-feira eu posto a parte que eu vou falar um pouco sobre as forças de resistência, tá bom? Força de atrito e força de resistência do ar, tá ok? Então, essa é a nossa primeira aula de leis de Newton. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula? Né? A gente precisa conhecer um pouco, né, nós vamos conhecer um pouco sobre a vida e obra do Isaac Newton, né, e de uma obra principal dele, que é o Principia, escrito em latim, né, mas traduzido para o português seria Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nessa obra que o Newton traz o que a gente conhece hoje como as 3 leis de Newton, né, nem todas são dele, mas são assim nomeadas. E aí eu trouxe alguns trechos de uma dissertação de mestrado lá de Lisboa, que traduz o princípio para o português, tá? A gente vai também tentar compreender as leis de Newton, né, e utilizá-las para resolver situações do cotidiano, entender o contexto de criação dessas leis e a influência que teve na sociedade com essa descoberta e resolver alguns problemas de mecânica utilizando as leis de Newton. Tá bom? Então, como eu já falei lá no grupo para vocês, eu resolvi primeiramente disponibilizar alguns materiais de ensino médio para vocês, né, porque eu percebo da dificuldade de alguns integrantes da turma, né, que não viram muito bem física no ensino médio. Então, eu disponibilizei para vocês terem uma noção de como são trabalhadas as leis de Newton no ensino médio, essa parte de quantidade de movimento, força de atrito, porque a minha abordagem aqui, em virtude do tempo ser curto, então vocês vão ver que eu vou passar muito rapidamente, né, em algumas sessões, tá? E eu vou indicar outras para leitura. Então vamos lá. A nossa sequência da aula, a gente vai falar um pouco sobre a vida e obra de Isaac Newton, depois a gente vai falar de quantidade de movimento, que é o nome da grandeza usada no ensino médio, mas aqui vocês vão me ouvir falando muito em momento linear ou momentum, que é a mesma grandeza, né, com outro nome. Então, todas as leis a gente vai tirar dessa grandeza física, quantidade de movimento, tá? Então, a gente vai falar de conceito, definições e unidades. E aí, a gente vai começar a falar da segunda lei de Newton, não é? A gente vai seguir mais ou menos ali a ordem do Principia, tá bom? Depois a gente vai falar de isolamento de corpos e representação de forças. Eu percebo que essa é uma das dificuldades, né, que os alunos têm para entender como é que a gente resolve um problema de leis de Newton, né, se eu não sei representar as forças que estão agindo no corpo. Então, a gente vai fazer uma representação aqui disso. Depois a gente vai falar de força, conceito, definição, unidades e representação geométrica em corpos. Aí a gente vai entrar na primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, e até aqui no princípio da inércia é essa videoaula 1. E aí na videoaula 2 a gente vai falar sobre o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Vamos falar de força gravitacional, peso, massa, e vamos fazer algumas aplicações das leis de Newton, tá bom? Então vamos lá. Quem foi, né, Isaac Newton? Vocês, desde o ensino médio, já devem ter escutado bastante falar do Isaac Newton, né? O Isaac Newton, dependendo da referência que você pega, eu deixei em vermelho aí esse 1643, porque algumas biografias do Newton diz que ele nasceu em 1642, no dia de Natal, dia 25 de dezembro, e outras aparecem como janeiro de 1643, então tem que ver teria que ver a certidão de nascimento dele mesmo. Mas, assim, o que interessa é que o Isaac Newton, ele viveu ali na segunda metade do século XVII, né? Nasceu em 1643, faleceu com cerca de 84 anos de idade, né? Em 1727. E ele deixou um legado muito grande, né? Para a humanidade. Então, uma das principais obras que o Newton escreveu foi o Principia.
né? Então, vamos entender quem era a pessoa, né? A pessoa Isaac Newton. O Newton, ele perdeu o pai antes mesmo de nascer, né? Os biógrafos dele contam que cerca de 3 meses antes do Isaac Newton nascer, o pai faleceu, né? Então ele já nasceu sem pai. Imagina, se for uma criança já mexe muito, né? Com a cabecinha dele, conforme ele vai crescendo. E alguns anos depois, acho que uns 3 anos depois, a mãe casou-se novamente, né? Com um senhor de posses e deixou o Isaac Newton aos cuidados da avó, né? Então foi morar próximo dali, mas não tinha contato direto com o Newton, né? E isso mexeu muito com a personalidade do Newton, ele se sentiu rejeitado, né? Então os biógrafos dele falam que ele se sentiu rejeitado e contam que ele era até piromaníaco, né? Então ele queria tocar fogo em todo mundo. E uma biografia que eu li dele falava sobre isso. E assim, ele era uma pessoa muito introvertida, talvez por todo esse contexto, né, familiar dele. Mas assim, contam que ele não era um bom aluno no início, né, mas ele, após uma discussão com um colega, ele resolveu estudar bastante e acabou se destacando na escola, né, conseguiu uma vaga em Cambridge, né? E assim, para encurtar um pouco a história, né, como ele era uma pessoa muito introvertida, né, e ele não tinha muita amizade, então ele acabava sendo meio humilhado, né, por alguns colegas de quarto. E aí o que aconteceu? Assim, ele conseguiu uma cadeira que chamava na época, né? Uma cadeira na Universidade de Cambridge para dar aula de matemática. O Newton era um grande estudioso da Bíblia também, né? Então a gente conhece muito as contribuições do Newton, por exemplo, com relação ao movimento, mas com relação à ótica, ele teve grandes contribuições também. Por exemplo, os dois principais livros escritos pelo Isaac Newton foram o Ótica e o Principia, né? Inclusive, o professor que traduziu o Ótica do Newton para o português, eu cheguei a fazer um curso uma vez com ele. Ele comentou-se sobre muita coisa que eu desconhecia do Isaac Newton, né? Sobre a compreensão da luz como partícula, por exemplo, que ele é um dos pioneiros a discutir sobre isso, né? Então, o Isaac Newton, assim, ao longo da carreira dele, ele teve vários, mas um deles foi fundamental, um desafeto, que foi o Robert Hooke. Então, o Robert Hooke era um cara para a época genial, né? Ele assumiu a coordenação, eu acho que de uma academia, né, de ciências, e aí ele brigava muito com o Newton, né, discutia, dizia que as ideias do Newton era plágio do que ele fazia, enfim. E isso foi um dos motivos pelos quais o Newton demorou muito a publicar o Princípio. Então, na época da peste negra, quando ela assolou a Europa, né, que teve que fechar Cambridge e o Newton foi obrigado, né, a ir se isolar na casa da irmã, né? Aquele foi um momento que ele deu continuidade, né? Finalizou a obra O Princípio e o Ótica, mas aí não queria publicar por causa dessas intrigas com o Robert Hooke, né? E parece que foi o Halley, se eu não me engano, que ele que deu o nome ao cometa Halley, que acabou convencendo, né, o Newton a fazer a publicação, né, do Princípio, porque o que fecha a obra de uma produção científica é justamente essa publicação. Agora, vocês já imaginam se ele não tivesse publicado, né? Então, assim, a fala da peste negra, né, a gente compara muito com o que a gente está vivendo hoje, mas era um contexto muito semelhante, né? Daquela época, e o Newton, assim, devido a esse isolamento, ele conseguiu terminar essas obras, e é o que, assim, teve uma repercussão tão grande, gente, a gente vai conversar sobre isso agora. Tá, então assim, o Newton ele ficou tão conhecido sobre o que ele traz, principalmente no Princípio, né, que tem uma frase que tinham feito para colocar no túmulo dele, né, que dizia assim: a natureza e as suas leis jaziam ocultas nas trevas. Deus disse: faça-se Newton, e em todo lado se fez luz, né? Então, contam, né, tem um artigo que vai tratar sobre isso, né,
Esse Balola que aparece aqui, Balola 2010, é a dissertação de mestrado que eu peguei como referência, aqui lá de Lisboa, que ela traduz o Ótica do Newton para o português. Então, ela diz que essa frase aqui foi o epitáfio escrito para o túmulo de Newton na abadia de Westminster, né, que é onde ele foi enterrado, né? Porém, não foi autorizado, né, ser colocado esse epitáfio lá, né? Acho que as pessoas achavam um afronto, né, a Deus colocar um epitáfio como esse. Segundo esse autor aqui, né, o Edwin Arthur Burt, o epitáfio encontra-se nesse poetical work, né, nessa obra aqui, certo? Aí o que é essa abadia de Westminster? É a igreja do Colegiado de São Pedro, lá em Londres, né, onde o Isaac Newton está enterrado. Quem sabe onde a gente consegue conhecer lá, né? Tá, então esse é um trecho, né, da Balola 2010, que fala o seguinte: a filosofia mecanicista da natureza atingiu um tal grau de sofisticação que iria fornecer as bases do pensamento científico por mais de 200 anos. Foi isso, gente, que representou o que o Newton traz no Principia. Porque, vejam bem, antes da publicação do Principia, né, assim, já tinham as ideias galileanas, né, que iam assim na contramão das concepções aristotélicas, mas ainda era muito forte a concepção de que entre o movimento fora da Terra e o movimento na Terra, né, eram duas coisas diferentes. Então, uma das coisas principais que o Newton faz, né, com essas três leis, é tentar unificar, né, a mecânica celeste e a mecânica terrestre. Da mesma forma, por exemplo, que no livro Tejas ele vai discutir sobre a gravitação, né, os movimentos dos planetas em torno do Sol, né, fora aqui da Terra, se comportam da mesma forma do que um objeto caindo, né, na superfície da Terra. Então, isso foi uma mudança de paradigma, que a gente chama, né, na ciência, certo? E isso que vai, ao longo de 200 anos, ele formaram as bases do pensamento científico, né, essa filosofia mecanicista, certo? Então, essa é a capa, né, do Principia, como eu falei, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né? Ele foi publicado em 1687 pelo Isaac Newton, e essa obra ela é dividida em 3 partes, né, que a gente pode dividir da seguinte forma: um primeiro livro, né, que é um assunto central, que são as leis gerais do movimento dos corpos sujeito à ação de forças centrais. O que são forças centrais? É tipo força gravitacional, né, que se existe um movimento, por exemplo, pode ser um movimento circular, né, existe forças, né, que são direcionados ao centro, né, dessa trajetória. Mas aí, nesse primeiro livro, ela vai abordar um movimento de um dos 2 corpos no vazio, né? E na segunda metade aborda o problema de 3 corpos. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, nessa primeira aula, é discutir esse livro 1. Claro que já fazendo a transposição didática, né, para a sala de aula, né, do ensino superior, porque o que o Newton traz lá, vocês vão ver, não é com todo esse formalismo que a gente fez. Muita coisa foi descrita com texto mesmo, mas vocês vão ver que o Euler, por exemplo, tem grande contribuição com a forma como a gente escreve matematicamente, né, a segunda lei de Newton hoje, mas nos livros didáticos muitas vezes isso não aparece. Por isso que a minha opção nessa linha aqui de apresentação com vocês é trazer algumas coisas que os livros didáticos não apresentam, tá bom? Então, o segundo livro, o assunto central é o estudo do movimento dos meios resistíveis, que vai ser a nossa aula de sexta-feira, né? Dependência da resistência com a velocidade, fundamentos de hidrostática e corpos flutuantes, movimento do pêndulo, movimento de líquidos em tubo e movimentos de projetos, que vocês já viram algumas coisas com a professora Lília no movimento bidimensional, tá? O terceiro livro, o assunto central é o sistema do mundo, ou seja, o movimento dos planetas, né, o movimento da Lua, as suas anomalias, a aceleração da força gravitacional, o problema das marés, entre outras. Então, assim, basicamente é a gravitação que vai tratar nesse terceiro livro, né, que ele
vai dizer que a massa vai atrair massa na razão direta do produto entre as massas e na razão inversa do quadrado da distância. A gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Tem um artigo que eu sugiro que vocês leiam, que é bem interessante, é do João Zanetti. O título é o seguinte: dos princípios da mecânica ao princípio de Newton, né? É um artigo do Caderno Catarinense de Ensino de Física, que foi publicado em 88, é um artigo um pouco antigo, mas que traz uns aspectos históricos muito interessantes sobre o surgimento das leis de Newton e as pessoas que contribuíram para essas leis, tá bom? A história da rivalidade lá entre o Newton e o Robert Hooke, naquela época não existia e-mail, WhatsApp, né? Então, a troca deles era por meio de carta, né? Então, uma dessas cartas que o Newton troca com o Robert Hooke, ele fala o seguinte: se conseguir enxergar mais longe é porque estava apoiado sobre ombros de gigantes, né? Há uma controvérsia, né, nessa frase, porque muitos interpretam ela como o Newton falando que ele só conseguiu escrever, né, as obras dele porque ele estava apoiado em pessoas que vieram antes dele, né, o Galileu, o Aristóteles, enfim, né, mas, né, há quem diga também, né, alguns como é que fala, alguns biógrafos, né, do Newton dizem que, na verdade, o Robert Hooke, ele era uma pessoa muito baixinha, né, muito ranzinza e bem baixinha. É a única foto que existia do Hooke, né, quando o Newton assumiu o lugar dele na academia lá de Londres, ele manda tocar fogo, né, todo mundo mandava tocar fogo, mandou tocar fogo, e aí não se tem, se vocês procurarem, por exemplo, na internet, fotos, possíveis imagens do Robert Hooke, vocês vão ter dificuldade de encontrar, né? Mas porque é por conta disso, né? Assim, a única foto que tinha acabou sendo destruída pelo Newton. Mas aí alguns historiadores falam que ele fala, olha, estava apoiado sobre ombros de gigante, né? Sacaneando com o Robert Hooke, né? Não sei se era isso mesmo, mas alguns contam essa história. Tá, então vamos falar agora de uma grandeza fundamental chamada quantidade de movimento ou momento linear. Se vocês leram lá no material que eu disponibilizei para vocês, naquelas apostila síntese do ensino médio, vocês podem ver lá que tem uma definição para a quantidade de movimento, né, que aqui a gente vai chamar muito de momento linear, né? Momentum é como é chamado em latim, né? Alguns livros vocês vão ver o termo momento. Então, a gente vai falar um pouco do conceito, das definições e das unidades, tá? Então, vamos entender o que é essa história de quantidade de movimento, né? Que é uma grandeza que o Newton fala com muita frequência, né? No princípio. Então, imaginem aqui, um caminhão e um carro pequeno, né? Trafegando numa trajetória retilínea aqui, numa estrada. O caminhão está a 72 km por hora e o carro também está a 72 km por hora, ou seja, a mesma velocidade, na mesma direção e no mesmo sentido. Porém, o caminhão ele tem uma massa muito maior do que o carro. Nesse caso, a pergunta é: um caminhão e um carro trafegam em uma estrada com velocidade de 72 km por hora. Falta um espacinho bem aqui. De repente, precisam fazer uma freada brusca. Qual irá parar primeiro e por quê? Tempo para vocês pensarem. Observe, né? A gente sabe que quem vai parar primeiro vai ser o carro, pela nossa experiência. Por que o carro? O que vocês acham? Poderia ser o caminhão? Né? Vamos entender. O que é a diferença aí? A diferença deles vai estar justamente na massa, não é? Por quê? Porque o caminhão tem uma massa muito maior do que o carro. Então, a gente diz que a inércia dele é muito maior. Então, para parar toda aquela massa, vai demorar mais do que para parar uma massa pequena. Certo? Então, assim, os dois acionando os freios ao mesmo tempo, o caminhão vai demorar mais para parar do que o carro. Certo? Então, há uma relação ali entre velocidade e massa, né?
Outra questão aqui. Um policial está treinando tiros. Por que ao atirar ele sente uma força empurrando seu braço em sentido contrário ao movimento da bala? Eu não gosto de arma, mas quem já fez isso, né, já atirou, pode ter sentido essa reação, né? Às vezes naquela brincadeira que tem ali no parque da cidade, né, no parquinho, tem aquelas para ganhar bombom, né, que você atira com balinhas de pressão, né? Então, você sente o impacto para trás, né? Quanto maior for essa bala, maior vai ser esse impacto para trás. E uma pessoa de maior ou outra de menor massa sentiriam o impacto com a mesma intensidade? Por quê? Né? Então, se é uma pessoa mais gordinha e uma pessoa bem magrinha, o impacto sobre elas, né, e seria diferente, concordam? Porque então tem uma relação ali com a massa. Então, a pessoa magrinha sentiria mais, né? Significa que a força seria maior? A força é a mesma, né? Mesma intensidade. Porém, os efeitos dela que vão ser diferentes. Então, aí a gente já consegue perceber uma relação entre velocidade e massa, né? Outra questão aqui, tem um menino e uma menina, eles se empurram, né? Estão de patins, aí eles se empurram. E ao se empurrarem mutuamente, o rapaz e a moça se deslocam em sentidos contrários. A velocidade dos dois tem a mesma intensidade? Por quê? Né? Então, o que vocês acham? Um empurra para lá, outro empurra para cá, né? Ação e reação, que a gente vai chamar mais tarde. Mas os efeitos sobre os dois, será que é o mesmo? A gente sabe que vai depender, igual a história do gordinho e do magrinho, né? Vai depender da massa, né? Então, se a menina, por exemplo, ela tiver uma massa, né, menor do que o rapaz, então ela vai mais distante, ela vai sofrer um efeito maior, certo? Do que o rapaz que tem mais massa, aí teria mais dificuldade. Quem tem mais massa tem mais dificuldade, tanto de parar, né, quanto de iniciar o movimento, entendeu? Nesse caso aí ele tá parado, então a dificuldade dele seria de iniciar o movimento. E agora o caminhão estava em movimento, então ele vai ter dificuldade de parar, certo? Quem tem maior massa. Esse daqui é um experimento que eu não sei se vocês já viram lá no laboratório de física, lá no LabF da UFOPA, né? Que é chamado pêndulo de Newton. Então, a pergunta é, por que o movimento das bolinhas acontece dessa forma como você vê no vídeo? Eu não vou conseguir colocar o vídeo aqui para vocês, mas o que acontece, assim, quando você pega essa bolinha e traz para cá e você solta ela, ela bate aqui, e aí só essa aqui levanta para cá de novo. Esse é o pêndulo de Newton. Por que acontece dessa forma? Se você pegar duas bolinhas, né, e suspender elas e soltar, essas duas bolinhas aqui do outro lado é que vão subir e voltar, né? A gente vai ver, então, tem uma relação aqui entre velocidade e massas também. Outra questão. Por que se a pessoa deixar o ar sair pelo canudinho para a esquerda, o carrinho adquire velocidade para o outro lado, para a direita? Esse aqui é um belo experimento para fazer, né? Então, assim, tem um carrinho, você coloca um canudinho aqui preso com uma fita, e aí você enche o balão. Na hora que o ar sair por aqui, expulsando daqui de dentro do balão, o ar vai sair para cá e o carrinho vai se deslocar em sentido contrário. Por que isso acontece? Né? Percebe-se, então, que surge a necessidade de definição de uma grandeza física que não é apenas a massa, que está relacionada à inércia do corpo, e nem apenas a velocidade, que é a rapidez do corpo, mas sim a relação entre essas duas grandezas. Quanto maior uma, menor será a outra. Ou seja, quanto maior a massa, mais resistência ele dá, né? Mais resistência ele tem. Então, menor vai ser a velocidade, né? Quanto maior uma, menor a outra. E elas são inversamente proporcionais, né? Por isso é que é definida a grandeza, que o nome hoje em dia a gente já considera que não é muito correto, tá? Quantidade de movimento, que eu não tenho como quantificar um movimento, mas ainda é chamada assim. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá representado por um P minúsculo. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. No ensino médio, geralmente se coloca um Q aqui para lembrar quantidade, tá? Mas aqui a gente vai usar o P.
Então, qual é isso daqui é a definição. Então, qual é a unidade de momento linear no sistema internacional, né? Então, se eu quero a unidade de momento linear, é a unidade de massa, que é quilogramas, vezes a unidade de velocidade, que é metro por segundo. Observe que essa aqui é uma equação vetorial. Eu poderia escrever escalarmente também, sem o vetorzinho em cima. P igual a m vezes v. Mas aqui tá de forma vetorial. Significa o quê? Como a massa é um escalar, né? Então, a quantidade de movimento, o momento linear, ele vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Então, aqui, olha, por exemplo, eu tenho um corpo de massa m, né? Ele tá com uma velocidade v nessa direção e sentido aqui. E aí, o momento linear, que é o p, que é dado por m vezes v, vai estar também na mesma direção e sentido da velocidade, certo? Então, essa é a definição de momento linear, é a massa vezes a velocidade. Continuando aí. Aí, vamos entender a segunda lei de Newton a partir dessa definição de momento linear, tá? Como massa vezes a velocidade. Então, agora você já sabe que essa grandeza física chamada momento linear, ela é dada pela massa vezes a velocidade do corpo. Ok? Aqui, sendo representada. Uma coisa interessante da gente saber é que toda vez que variar esse momento linear, significa que vai existir uma força. Ou eu poderia pensar daqui para cá também. Uma força sendo aplicada em um corpo vai gerar uma variação no momento linear dele. Pensem bem comigo, olha. Existem dois efeitos que uma força pode provocar num corpo. O primeiro efeito é o efeito de deformação, né? Eu aplico uma força, por exemplo, numa lata e eu posso deformá-la, né? E aí, então, isso daí é chamado de efeito estático da força. E existe o efeito dinâmico da força. O efeito dinâmico da força é aquele que vai provocar uma variação do momento linear. Então, vamos supor, se a velocidade do corpo é nula, ele está em repouso. Então, o momento linear é massa vezes a velocidade. Então, o momento linear também vai ser zero, porque a velocidade é zero. Nesse caso, se ele está em repouso e aí uma força é aplicada sobre ele, ele vai sair desse estado de repouso. Então, ele vai passar a ter uma velocidade e, portanto, vai ter um momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Ou seja, ele variou o momento linear dele. Mas por que ele variou o momento linear dele? Porque foi aplicada uma força, certo? E aí, então quer dizer o quê? Que se eu quiser saber a força resultante sobre um corpo, isso vai ser, em termos infinitesimais, vai ser a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. Isso aqui é o efeito dinâmico da força, né? Porque a força é uma ação que pode provocar deformação, que é o efeito estático, ou variação do momento linear, que é o efeito dinâmico. Observem aqui. Isso aqui, gente, é a definição da segunda lei de Newton. Aí vocês podem dizer, mas eu vi lá na apostila de ensino médio que força resultante é massa vezes aceleração. Como é que eu já estou representando aqui? Essa daqui é a forma mais geral da gente representar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a dp dividido por dt, que é a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. Então, a partir de hoje, vocês, estudantes de licenciatura, toda vez que perguntarem para vocês qual é a segunda lei de Newton, vocês não vão mais dizer que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vocês vão dizer que a força resultante é igual a dp/dt, que é a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo, ok? Daqui a pouco a gente vai ver como é que chega de uma na outra. Olha, só vai acontecer que a força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração se e somente se a massa for constante, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está sendo transportada de um lugar para outro, né? Uma força que está sendo aplicada, a massa da pessoa não está mudando, né?
um caixote que você empurra, não está mudando a massa dele. Então, aí eu posso usar a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas existem casos em que a massa não é constante, que é o caso de um lançamento do foguete, quando um automóvel vai de uma cidade a outra, por exemplo, consumindo combustível. Quando ele chega na outra cidade, a massa dele já não é mais a mesma. Então, nesse caso, eu não posso usar a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quando a massa for variável, eu tenho que usar dp/dt, certo? E aí, um fato interessante, histórico, né, é que o Euler, vocês já devem ter ouvido falar dele na matemática, né? Ele foi o primeiro a usar a segunda lei dessa forma aqui. Porque se fosse resultante igual a massa vezes aceleração, não foi o Newton que escreveu assim. O Newton escreveu dessa forma aqui de cima, força resultante igual a dp/dt. Então, o Newton, né, reescrevendo algumas ideias aliás, o Euler escrevendo algumas ideias do Newton, ele em 1752, olha, ele publica um trabalho que ele começa a escrever, né, as componentes dessa força resultante, F na direção x, como massa vezes aceleração na direção x. F na direção y, massa vezes aceleração na direção y, e assim na componente z. Ele também trouxe a notação vetorial para facilitar a compreensão da mecânica. Isso é uma informação que tem lá no artigo do Zanetti, que eu falei para vocês. Observe uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, 1687, que o princípio foi publicado, 687. E o Euler, ele é em 1752, quase 50 anos depois que ele vem representar a força resultante dessa forma, certo? E a notação vetorial também. O Newton ainda não usava essa notação de vetor, né? Era só pensando as forças como escalares. Tá? Então, vamos tentar demonstrar como é que a gente chega dessa equação, força resultante igual a dp/dt, nessa equação, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, eu tenho aqui a equação geral da segunda lei de Newton, né? E aí, o que que eu sei? Eu posso substituir esse momento linear aqui por massa vezes a velocidade. Como eu estou usando vetores, né? Como é uma equação vetorial, eu mantenho aqui o vetor da velocidade, certo? Então, fica a força resultante é igual a dmv sobre dt. O que que eu sei lá da matemática? O que eu estou fazendo aqui é uma diferencial de um produto, né? Então, eu estou derivando em relação ao tempo de um produto. Então, a regra do produto diz o seguinte: eu vou derivar a primeira e multiplicar pela segunda, mais conservar a primeira e multiplicar pela derivada da segunda. Certo? Então, essa é a regra do produto que eu vou aplicar aqui. Então, fica, força resultante é igual, vamos lá, deriva a primeira, dm/dt, vezes a segunda, vezes v, mais, conserva a primeira e multiplica pela derivada da segunda, dv/dt, certo? E aí, se a massa for constante, o que que eu tenho aqui? Eu vou cancelar esse fator aqui, que é o dm/dt, né? Então, se a massa é constante, a derivada da massa em relação ao tempo dá zero, ela não varia, né? Então, 0 vezes v dá zero, e aí sobra só esse segundo termo aqui. Então, a força resultante é igual a massa vezes dv/dt. Mas o que é dv/dt? Vocês lembram o que é dv/dt? A taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Isso é a aceleração. Ah, então força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas qual a condição? Que a massa seja constante, certo? E aí eu posso escrever isso assim também, ó. Escrevendo a aceleração como a taxa de variação da posição em relação ao tempo. E aí, o que que isso representa para mim? Representa a relação entre a força e a aceleração mediado pela massa, né? Como massa e aceleração são grandezas que estão multiplicando do mesmo lado da igualdade, quer dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, para uma força constante, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. E quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração. São grandezas inversamente proporcionais, certo?
E analisando essa equação vetorial, né, quanto a força e a aceleração, elas têm a mesma direção e sentido, certo? Aqui, ó. Ok? Continuando aí. Tá, vamos ver um exemplo aqui interessante de massa constante. É o primeiro exemplo que tem lá na lista do ensino médio para vocês, né? Olha só, na figura ao lado, o bloco de 2 kg desloca-se em linha reta na mesa horizontal, com velocidade constante de 6 metros por segundo sob ação de força paralela à mesa. Aqui, ó, força sendo puxada aqui. Sabendo que é de 10 N a força de atrito entre o bloco e a mesa, o módulo de F vale... Olha só, fiz uma resolução aqui, mas agora eu atentei para a força de atrito. Então, esse valor aqui da força de atrito, olha, 10 N é a força de atrito entre o bloco e a mesa. Então, eu posso deslocar o correto, deixa eu até colocar aqui. Né, eu tenho aqui, olha, já que o bloco tende a se mover para cá, então eu vou ter uma força de atrito em sentido contrário. A força de atrito, se vocês leram lá no material que eu mandei para vocês, ela atua em sentido contrário, né, à tendência de deslizamento. Ele está deslizando para a direita, então a força de atrito vai estar para a esquerda, certo? Então aqui vai estar a força de atrito. Essa força de atrito aqui, né, ela tá em sentido contrário à força F. Então, para eu saber a força resultante aqui, o que eu tenho que analisar? A força resultante, como elas têm sentidos contrários, eu vou subtrair os vetores. Então, vai ser a força F menos a força de atrito, certo? Mas aí tem um fator importante aqui, velocidade constante. O que é a velocidade constante? Velocidade constante quer dizer que não tem aceleração, que a aceleração é nula. Mas se a aceleração é nula, a força resultante também é nula. Porque se puxa para a direita a mesma intensidade que puxa para a esquerda, então o corpo não vai acelerar. Então tem duas opções, ou ele fica parado ou ele mantém com velocidade constante. Nesse caso ele manteve com velocidade constante. Então a força resultante é nula, que é igual ao F menos FAT, né? O que ele está querendo saber nessa questão? Né? Sabendo que é de 10... O módulo de F vale, então ele quer saber qual é o módulo de F. Isolando o F aqui, o módulo de F é o mesmo módulo da força de atrito, porque a velocidade é constante, certo? Então, o módulo da força de atrito é de 10 newtons, então força vale 10 newtons, certo? Então, tudo eu tenho que interpretar o que está acontecendo no problema, tá? Continuando aí, tem um erro ali. Tá. Força. Vamos retomar aquele conceito de força, né? Que era... A força, ela é uma ação, ela não é um estado. Eu não posso ter força, eu faço força. Força é uma ação, não é um estado, certo? Então, a unidade no SI é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, porque é a massa vezes a aceleração, né? Que recebe um nome especial no SI, que é o Newton, cujo símbolo é escrito com N maiúsculo, tá? Como vocês já viram, né? Apesar de ser em homenagem a um cientista, mas como é uma unidade, é escrita com letra minúscula, só o símbolo que é maiúsculo, tá? E aí tem 4 forças fundamentais da natureza, né? Assim, todas as forças que a gente vai tratar aqui, tração, força de resistência do ar, força de atrito, força-peso, todas elas se resumem somente em 4, que chamam 4 forças fundamentais da natureza, ou 4 interações, né, da natureza. Uma é a força gravitacional, do Isaac Newton,
né, publicado em 1666, 67, né, e a gravitação, assim, ela é um enigma até hoje para a humanidade, porque com o advento da mecânica quântica, a gravitação é a única força que não foi unificada ainda com as outras. O Einstein tentou, outras tentaram, mas o que já se sabe hoje é que essas três forças aqui, elas têm a mesma origem, então elas são uma só. Só a força gravitacional que ainda não conseguiram definir direito o que ela é, certo? Então, a força eletromagnética, ela foi descrita, né, pelo Faraday, pelo Oster e o Maxwell no início do século XIX, né, os rapazes aí que dão origem à física mais moderna, né. E a força forte, né, é a força que mantém o núcleo coeso. O que é a força gravitacional, né, descrita pelo Newton? A gente vai falar mais adiante, mas é a força, né, de atração entre corpos que têm massa. Não precisa ser entre planetas, é qualquer corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa, certo? E essa é a descrição que o Newton faz. A força eletromagnética, ela é a força, por exemplo, que vai surgir num caso de num corpo em equilíbrio eletrostático, por exemplo, que é quando um corpo está eletrizado, como aquele caso do canudinho, né? Você eletriza, consegue grudar na parede. Então, é um caso de força eletromagnética. Um ímã, né? Ele atrai um objeto ferromagnético por causa dessa força eletromagnética. E existe a força forte e a força fraca, que são forças de nível atômico, né? A força forte, ela foi descrita pelo Yukawa em 1937, né? Acho que ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Então, a força forte é o que mantém o núcleo coeso, né? Ou seja, é o que não faz o núcleo se... O núcleo, lembra o que é o núcleo do átomo no modelo atômico de Rutherford? É o que tem tem o nêutron e tem o próton lá dentro. E o elétron gira, né, em torno da eletrosfera. Então, a força que mantém o núcleo coeso é chamada de força forte. E existe a força fraca, que é a força responsável pela fissão nuclear, né, descrita pelo Becquerel, quando ele descobre a radioatividade, não só ele, né? Mas o Carlos Rubbia também descobriu as duas partículas que definiam a força fraca, né? São as partículas lá da mecânica quântica. Então, o que é essa força fraca? É a força responsável pela fissão. Tipo o núcleo de urânio, né? Que automaticamente não precisa de nenhum agente externo para que o núcleo de urânio ele comece a entrar em fissão nuclear. E essa fissão, que é a quebra do núcleo natural dele, ela libera uma enorme quantidade de energia, que é isso que é usado, por exemplo, nas usinas nucleares, né? Então, essa é a força fraca, certo? Hoje em dia já se chama força eletrofraca, né? E aí todas essas aqui têm origem eletromagnética, já conseguiram unificar essas três forças, mas a gravidade ainda não. Né? E aí, assim, enquanto intensidade, eu coloquei aí um modelo padrão, mas eu não vou entrar em detalhes, a gente não tem tempo, mas só para efeito de curiosidade para vocês, que hoje em dia, assim, se descreve essas forças, né, a partir das partículas mediadoras, né, os leptons, né, os quarks, e aí isso aqui deixo para vocês pesquisarem depois. A intensidade das forças, né? Tem a força nuclear forte, a eletromagnética, a nuclear fraca e a gravitacional. Né? A nuclear forte é a que tem maior intensidade delas todas, seguida pela eletromagnética, e a mais fraca é a gravitacional. No entanto, ela tem maior alcance. Né? Então, enquanto a força nuclear forte, ela apesar dela ser a mais intensa de todas, mas a pequenas distâncias, ela age a pequenas distâncias. A força gravitacional, ela age a grandes distâncias. Imagina, né? As galáxias, elas são regidas pela força gravitacional, descrita pelo Isaac Newton, né? Então, a muitas distâncias, né? Ela consegue agir, né? Então, o alcance dela é muito bom. E aí, todas as outras forças, na verdade, é uma delas, né? Se a gente pensar assim, uma força de atrito é uma dessas forças? Sim, a força de atrito é um tipo de força eletromagnética. A gente vai falar mais adiante sobre isso.
tá? Então, assim, a gente vai parar aqui e aí na próxima aula eu vou falar um pouco para vocês sobre decomposição de força, né? O princípio da inércia e a terceira lei de Newton, ok? Então, siga as orientações lá do nosso planejamento.